Bom, continuando aqui a resolução das questões da Banca Instituto Unic para o cargo de agente operacional da Câmara Municipal de Instância Turística de Avaré, São Paulo, tá? Gostaria de pedir para quem não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal Língua Portuguesa para Concursos Públicos, Professor Almir, ative o sininho. É muito importante deixar o seu like no vídeo e o seu feedback nos vídeos do canal também é muito importante, certo? Conto com a colaboração de vocês. Vamos lá, isso é muito importante para o canal. Questão número 5. Assinale a opção que contém voz passiva. Voz passiva, vamos lá. Letra A. O endereço da casa foi dado pelo policial. Nas questões de concurso da Banca Instituto Unic que vier a cobrar voz passiva, uma dica que eu vou dar. Como eu vou identificar a voz passiva? Para identificar a voz passiva, você tem algumas possibilidades. Bom, na voz passiva nós temos dois verbos, um do lado do outro, um verbo auxiliar, tá? Então eu tenho aqui dois verbos, eu tenho uma locução verbal aqui, representada por dois verbos. Um verbo auxiliar, tá? Um verbo auxiliar e um verbo principal. Esse verbo principal tem que estar no particípio, tá? Particípio. O que é o particípio? É verbo com as terminações ado, ido. Olha o verbo aqui dar, que está no particípio, terminado em ado, tá? Então, para você identificar a voz passiva, na oração vai ter dois verbos, um do lado do outro, uma locução verbal, tá? Um verbo auxiliar, verbo ser aqui atuando como verbo auxiliar, e o verbo principal, o verbo dar aqui no particípio, tá? E na voz passiva, nós temos o agente da passiva. O agente da passiva é marcado pela preposição por ou pelo, tá? Então, pelo policial é o agente da passiva. Agente da passiva, nós identificamos aqui a preposição pelo, tá? Isso aqui é agente pelo policial, agente da passiva. O agente da passiva nada mais é do que o sujeito ativo da voz ativa, que agora transformando para a voz passiva, porque essa oração, o endereço da casa foi dado pelo policial, eu poderia colocar aqui, transformar essa voz passiva em voz ativa, dizer, o policial deu o endereço da casa, tá? Certo? Por isso o nosso gabarito aqui, então, é a letra A, porque eu tenho voz passiva. O endereço da casa é o sujeito paciente, tá? Sujeito paciente, tá? Sujeito paciente. O endereço da casa é o sujeito paciente, aquele que está sofrendo a ação. Eu tenho o verbo auxiliar e o verbo no particípio, tá? E eu tenho a preposição aqui indicando o agente da passiva. Certo? Então, na voz passiva, nós temos um sujeito paciente, o endereço da casa. Eu tenho locução verbal composta por dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo no particípio, tá? E eu tenho aqui o agente da passiva. Essa estrutura aqui, se você encontrar, você pode marcar que é voz passiva, tá? Eles foram para casa confiando nessa informação, ó. Eles foram, aqui eu tenho um sujeito agente e não sujeito paciente, tá? Eles, aqui a voz, ela tá a voz ativa, ó. Eles, quem é que foi? O verbo tá aqui. Quem é que foi para casa? Ó, o verbo é foram. Quem é que foi para casa confiando nessa informação? Eles. Eu tenho a letra B, voz ativa, tá? Eles caminham muito. Quem? O verbo aqui caminhar. Quem que caminha muito? Eles. Eles é sujeito ativo, tá? E percebam que aqui eu nem tenho dois verbos, eu não tenho essa estrutura, ó. Eles é sujeito ativo e não tem aqui, tá vendo a locução verbal, ó? Só de você identificar que não tem locução verbal é uma das possibilidades de não ser voz passiva, tá? Não havia ninguém em casa, não havia ninguém em casa, nem tem locução verbal, tá? Então não havia ninguém, então nós temos o verbo aqui haver, nós nem temos locução verbal aqui, certo? Letra D. Reforçando, então, a estrutura da voz passiva, eu tenho o sujeito paciente, tá? Eu tenho o verbo auxiliar, depois eu tenho o verbo auxiliar, e do ladinho dele o verbo principal, que vai estar no particípio ado, ido, e o agente da passiva, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu peço novamente para quem não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, é muito importante, o seu feedback ao canal Língua Portuguesa para Concursos Públicos. Professor Almir, um grande abraço.